noite a todos, boa noite a quem nos assiste nas redes sociais. Nossa leitura de hoje é da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fonte Viva. Modo de viver. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o bem da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória do ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Que assim seja. Dando sequência, então, ao nosso Evangelho de hoje, iniciamos com a oração para louvar e agradecer. Louvamos a Deus, nosso Criador, louvamos a Jesus, nosso guia modelo, e louvamos a todos os Espíritos de luz que sempre estão nos acompanhando e nos incluindo. E assim, gratos dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, os que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, nas suas residências. E, falar em residência, a gente costuma dizer que assim como aqui na Casa Espírita se transforma num ponto de luz, nas nossas residências também, elas, durante a realização do estudo do Evangelho, elas também se transformam em pontos de luz que acabam beneficiando os integrantes da casa, os familiares, os vizinhos, o quarteirão, enfim, né? Acabam todos se beneficiando, e também as energias que são produzidas durante a realização desses estudos, elas são aproveitadas pela espiritualidade superior para atender aos mais necessitados. E
Falar em necessitados, quem de nós não somos necessitados, né? Todos nós temos as nossas necessidades, uns mais, outros menos. E compete a nós ajudarmos a quem tem mais necessidade, né? Esta é a base da lição de hoje, no nosso Evangelho, que é a lei do amor. A lei do amor está no capítulo 11º do Evangelho, no item 8, oitavo. Capítulo 11º é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E esse sentimento bendito, chamado amor, é a base, né? É a essência da doutrina de Jesus. Se nós formos ver toda a vida de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, todos, sem exceção, são fundamentados no amor, são baseados no amor. Então Jesus é o maior exemplo de amor que nós tivemos aqui na Terra. E nos deixou um conjunto de ensinamentos que, na verdade, são ferramentas e caminhos para que nós aproveitamos para seguir os seus passos, para conquistar esse espaço de amor que Jesus também tem. Então, Deus, que é o amor supremo, nos deu a reencarnação como presente e como um ato de amor. Para que a reencarnação? Exatamente para que nós exercitemos o quê? O amor. A cada encarnação, nós avançamos um pouco mais. A cada encarnação que a gente consegue nos instruir um pouco mais, aperfeiçoar os nossos conhecimentos, aperfeiçoar a nossa moral, que é basicamente para isso que nós estamos aqui, para melhorar a nossa moral. Então, a cada encarnação, quando a gente consegue fazer isso, nós ficamos em melhores condições de ajudar o nosso próximo, de exercitar o amor ao próximo. E Jesus nos disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como que a gente ama a Deus? Amando ao próximo. Então, se a gente for ver, na verdade, Jesus nos deixou um ensinamento apenas. Só nos pede isso. Que a gente ame o nosso próximo. E de que forma? Aí as formas a gente vai passar semanas e meses aqui conversando para dizer as formas que existem de nós exercitarmos o amor. Nos mais variados locais, em casa, no trabalho, na rua, na casa espírita. Não é verdade? Então, lugar para se exercitar o amor, oportunidade para se exercitar o amor não nos falta. Tem de sobra. O problema é que nós, além de estarmos já, porque antigamente nós éramos só de instinto, aí com o passar do tempo a gente adquiriu sentimentos e dentre esses sentimentos o sentimento de amor, que é o mais sublime de todos eles. Então, com o passar do tempo a gente foi aperfeiçoando. Agora nós já estamos em condições de exercitar. Não é verdade? Eu só estou aqui de pé neste púlpito porque a minha musculatura me permite. Eu tenho músculos fortes que me deixam em pé. Né? Quem está aqui está sentado também porque consegue. E só os nossos músculos são fortes porque nós exercitamos os nossos músculos. Né? Desde pequenininho. A gente correu, a gente caminhou, a gente, né, fez educação física na escola, enfim, exercitamos o nosso corpo e nos permite utilizá-lo.
temos que fazer a mesma coisa com os nossos sentimentos, principalmente com o amor. Vamos exercitar o amor, porque quanto mais nós exercitarmos o amor, mais amor fica. Nós ficamos com mais amor. A gente consegue amar mais as pessoas e, consequentemente, o retorno é maior também. Outras pessoas também vão nos amar. Esse tema da lei do amor é um tema bem complexo, é um tema bem amplo, e nós vamos também nos próximos 2 domingos tratar desse mesmo tema com outros expositores, né? Comentadores, nos próximos outros domingos. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Lembrando então que a essência da vida de Jesus, dos atos de Jesus que ele nos deixou, foi amor, puramente amor. E está lá, a bússola está lá, essa bula, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, prontinho, de mão beijada para a gente fazer. O que a gente precisa fazer é não deixar, não desperdiçar nenhuma oportunidade de exercitar o amor. Porque aquele outro sentimento que nós temos, que ainda nos domina, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, esse muitas vezes nos puxa, na maioria das vezes nos puxa, né, nos dizendo, não, é eu primeiro, depois o outro. Quando que o exercício do amor é exatamente o contrário. É o outro, é nós primeiro, depois eu. Bem? Então, nos próximos domingos a gente segue com esse mesmo tema da lei do amor. Partindo então para finalizarmos o nosso Evangelho, chegou o momento de pedirmos. Então, nesse momento, pedimos por todos aqueles seres que estão sofrendo, aqueles que enfrentam problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de atritos familiares. Enfim, pedimos por todo aquele ser que está passando por dificuldade. E como hoje nós não temos nenhum pedido especial, vamos pedir por todos nós que trabalhamos junto deste Evangelho e que participamos do Evangelho. Então pedimos que a cada um de nós tenhamos uma semana tranquila, de trabalho, de harmonia, e não vamos perder a oportunidade de, como disse o explanador, para aplicarmos o amor, participarmos com o amor, praticarmos o amor, porque só o amor vai vencer. É através de nosso crescimento moral que iremos chegar à tão sonhada felicidade que é ser um espírito evoluído, um espírito a caminho da perfeição. E cheios de gratidão, então dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Encerrando então o nosso Evangelho, convidamos todos os espíritos que estiveram junto de nós, que necessitam de uma orientação, que necessitam de conforto, que permaneçam junto a esta casa de oração para serem amparados e cuidados. Também convidamos a todos para o próximo domingo, o Evangelho novamente híbrido,
E não esqueçamos que no sábado teremos a nossa explanação no Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Cheio de gratidão, desejamos a todos uma noite de refazimento e uma semana de muita paz, de muito amor e muitas bênçãos. Que assim seja.